Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui o professor de língua portuguesa, História e Geografia. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para tentar explicar um pouco sobre os conteúdos do nosso roteiro de hoje, o roteiro de língua portuguesa da quinta aula. Hoje nós teremos a quinta aula e a sexta aula, ou seja, hoje nós vamos encerrar o capítulo 3, certo? Eu estou tentando falar um pouco mais alto para que vocês possam compreender melhor, certo? Desde já eu peço desculpas por se tiver algum ruído, é porque nós temos, enfim, nós temos vários obstáculos, né? E nem sempre eu não sou um expert, né, na tecnologia, mas nós estamos tentando fazer com que os estudos de vocês prossigam da melhor forma possível, correto? Bem, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, porque hoje nós temos muita coisa para ver. Então, pessoal, o roteiro de língua portuguesa, que já foi enviado pelo Clipe Escola, eu preciso que vocês tenham com vocês o roteiro de língua portuguesa e o livro de vocês em mãos, para que vocês possam responder, certo? Eu vou tentar ajudar vocês aqui. Bem, nós vamos para o nosso guia, que é o nosso roteiro, correto? O que diz lá no nosso roteiro? Bem, lá aqui nós temos a quinta aula e nós temos a sexta aula, certo? Aqui na quinta aula diz que nós temos que ir lá para a página 82, 83, na seção de olho na imagem, correto? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu já abri aqui através do livro online, certo? Para tentar mostrar para vocês. E nós temos aqui a seção de olho na imagem e gostar de ler, certo? Aqui na seção de olho na imagem, desculpa, nós temos o teatro na pintura. Então, nós temos uma imagem, certo? Uma obra. Aqui na legenda nós temos as informações sobre essa obra, sobre essa pintura, mas eu adianto a vocês que na pintura se trata de uma espécie de encenação, certo? No capítulo 3 nós vimos o texto teatral, certo? Ou seja, a encenação. Então essa imagem tem tudo a ver com isso. O que vocês vão fazer? Vão observar, não é só apenas passar o olho, observem cada detalhe e façam as questões de 1 a 4 que vão ajudar vocês a compreender melhor sobre essa imagem, sobre esse retrato, essa obra, correto? Em seguida, pessoal, vocês vão ler aqui na seção Gostar de Ler, nós temos algumas charadas, correto? Eu vou deixar aí para vocês um desafio, né? Quem conseguir resolver essas charadas, e em seguida vocês vão responder essas questões, as questões número 1 e 2, correto? Quem conseguir resolver aí uma charada, me avisem aí pelo Clipe Escola, quem tiver meu contato, eu quero saber, tá bom? Enfim, vamos lá, pessoal. Finalizando aqui o capítulo 3, nós temos a seção para relembrar. Vamos ver lá no nosso roteiro o que diz na seção para relembrar. Bem, diz que para nós fazermos a leitura da seção, certo? Que vocês vão fazer a leitura para fazer uma espécie de revisão, correto? E depois, finalizando aqui o capítulo 3 do livro, aqui ó, já é o capítulo 4, vocês vão fazer, então, as atividades do capítulo 3 da tarefa online, certo? Vocês vão lá para a tarefa online. Como que eu entro aqui na tarefa online? Só um minuto. Solução digitais. É porque lembrando que o meu login aqui é o login de professor, então provavelmente ele é diferente do login de vocês, certo? Então, vocês vão pegar e vão fazer as atividades da tarefa online do capítulo 3. Vou aproveitar para dar uma olhada no relatório. Olha só. Bem, pessoal, aqui no relatório da tarefa online do capítulo 3, diz que apenas 26% da nossa turma já finalizou a atividade e 74% ainda não começou. Ou seja, a maioria da turma ainda não começou a atividade da tarefa online do capítulo 3. Então vamos lá, depois de concluir os exercícios do livro, vocês farão a tarefa online, correto? Bem, pessoal, para fechar o capítulo de língua portuguesa,
É isso, correto? O que eu quero fazer agora com vocês? Ontem eu enviei uma lista de atividades extras para vocês, correto? Para que vocês pudessem praticar alguns conteúdos que nós vimos, inclusive, antes do recesso, certo? Certo? Nós vimos adjetivos e ortografia, o diminutivo das palavras, certo? Mas eu quero tratar com vocês aqui, quem já fez ou quem ainda não fez, sobre os adjetivos, correto? Vamos lá. Aqui na questão 7, pessoal, nós temos aqui uma pequena explicação sobre os adjetivos, correto? Olha, acompanhem, peguem a lista de vocês, quem tiver ou quem tiver no computador, para acompanhar aqui, correto? Aqui na questão 7, pessoal, diz o seguinte: observe a frase: o pão gostoso, certo? A palavra gostoso expressa uma característica, uma qualidade do substantivo pão. Por isso, gostoso é um adjetivo. Ou seja, nós temos aqui a palavra pão, que nós já vimos que é um substantivo. O que é um substantivo? É uma palavra que dá nome às coisas. Ou seja, o pão é um substantivo. Só que aqui na frase ele não está dizendo apenas o pão, ele está dizendo que o pão é gostoso. Ou seja, gostoso é uma palavra que caracteriza o pão, correto? O pão, pão gostoso, correto? Ou seja, gostoso é um adjetivo, ou seja, é uma palavra que caracteriza, que dá uma qualidade para o substantivo, certo? Vamos continuar aqui. Às vezes, o papel do adjetivo é desempenhado por mais de uma palavra, ou seja, uma expressão. Vamos ver o exemplo. Bolo com recheio de frutas é uma delícia. Observe, com recheio é igual a recheado. Ou seja, nós temos aqui uma expressão formada por duas palavras com recheio que tem o mesmo valor de recheado. Ou seja, bolo com recheio de frutas é uma delícia. Eu poderia colocar aqui bolo recheado de frutas é uma delícia. Eu poderia colocar isso, porque tem o mesmo valor. Só que com recheio é formado por duas palavras, ou seja, é uma locução adjetiva, é uma expressão, certo? É importante que vocês aprendam também sobre as locuções adjetivas, porque elas são expressões formadas por duas palavras ou mais que têm o mesmo valor do adjetivo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre isso e espero que vocês tenham feito as atividades. Olha só, vou tentar resolver, mostrar para vocês algumas aqui. Identifique e circule as locuções adjetivas nas frases. Olha só. Aprendi a fazer um barco de papel. Qual é o substantivo aqui? Barco. Barco é um substantivo. Só que ele não é apenas um barco, ele é um barco de papel. Ou seja, de papel é uma locução adjetiva que está caracterizando o substantivo barco, certo? Bicicleta de alumínio, ou seja, ganhei uma bicicleta de alumínio no meu aniversário. O substantivo dessa frase é a palavra bicicleta. Só que ela não é apenas uma bicicleta, ela é uma bicicleta de alumínio, ou seja, de alumínio é uma locução adjetiva que está caracterizando o substantivo bicicleta, certo? Bem, pessoal, queria dizer para vocês que eu estou recebendo essa lista de atividades. Vocês vão fotografar e enviar para o meu e-mail ou quem tiver o meu contato, certo? Queria dizer que hoje nós encerramos o capítulo 3 de História de Língua Portuguesa e nós vamos iniciar o de História e Geografia, hoje e amanhã, correto? Já foi enviado para vocês o roteiro. O roteiro de História e Geografia ele é bem mais simples do que o de língua portuguesa,
E amanhã eu pretendo, além de rever o roteiro de História e Geografia com vocês, eu pretendo também fazer alguns comentários sobre a lista de exercícios do capítulo 2, que eu enviei para vocês estudarem. Eu não esqueci da lista, pessoal. Estou recebendo, façam as atividades, correto? Bem, pessoal, quero encerrar o vídeo, dizer para vocês desejar bons estudos. Desde já eu peço desculpas aí, tem um cachorro do vizinho que não para de latir, resolveu tirar essa hora para latir sem parar aqui. É um pouco irritante, mas isso acontece até com os melhores YouTubers, quem dirá eu, que acabei de começar aqui nessa era tecnológica, né? Enfim, pessoal, bons estudos para vocês e Deus abençoe aí.